Nessa semana estamos estudando sobre as passagens bíblicas controversas. Em especial, nesse domingo, o tema é sobre a parábola do rico e Lázaro. São vários versículos, portanto eu vou fazer um resumo de partes e depois eu dou uma continuidade na leitura. Pegue sua Bíblia e Lucas 16, a partir do versículo 19 ali vai ter a história do rico e Lázaro. Ora, havia o homem rico. E esse homem rico vestia-se de linho puríssimo, finíssimo. E havia também um mendigo que ficava na porta do rico, querendo se alimentar das migalhas que ele deixava cair. Aconteceu que morreu o mendigo. O mendigo foi levado para o seio de Abraão. Lázaro foi levado para o seio de Abraão. Enquanto que o rico foi levado para a sepultura, para o inferno. Aconteceu que o rico, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Alguns estudiosos vieram a sugerir que essa passagem de Lucas seria interpretada de uma forma literal. Isso é, Jesus estava explicando o que acontece após a morte, seria uma descrição literal do que acontece após a morte. Porém, essa visão levaria a várias conclusões antibíblicas e iria contradizer muitas das passagens que já examinamos estudando a Bíblia aqui. Primeiro, teríamos que admitir que o céu e o inferno estão próximos o suficiente para permitir uma conversa entre os habitantes de ambos os lugares. Teríamos também de supor que na vida após a morte, enquanto o corpo jaz na sepultura, permanece uma forma consciente de alma espiritual com olhos, dedo, língua e que até sente sede. Além disso, se essa passagem fosse uma descrição do estado humano na morte, o céu não seria um lugar de felicidade, visto que os salvos poderiam acompanhar os sofrimentos intermináveis de seus queridos e até mesmo conversar com eles. Imagine uma mãe lá no céu vendo seu filho em tormentos eternos. Em um contexto assim, seria impossível o cumprimento da promessa de que no céu não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. É tanto que, devido a essas incorrências, muitos estudiosos bíblicos modernos consideram a história do rico e Lázaro uma parábola, da qual nem todos os detalhes podem ser interpretados literalmente. A parábola é uma história fictícia com o fim de passar uma lição moral para os ouvintes. E nesse caso, a lição que Jesus passou foi: status e reconhecimento social no presente não são critérios para a recompensa futura. Não é porque uma pessoa é rica, bem abastada, que significa que ela é tão abençoada e sua passagem para o céu está garantida. Segundo, o destino eterno de cada um é decidido nesta vida e não pode ser revertido na vida após a morte. É isso mesmo. Nosso destino é decidido aqui, em vida. E uma terceira situação é que nós devemos dar ouvidos à Bíblia. Jesus disse que os parentes do rico, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ou seja, a Bíblia. Nós temos a Bíblia e precisamos, sim, ouvir as mensagens dela. Isso chegou a dizer que ainda que ressuscite alguém dos mortos para falar, ainda assim a pessoa não acreditaria, pois a pessoa já tem a revelação disponível.
e não crê mesmo assim. A Bíblia está disponível, nós precisamos crer. Queridos amigos, então a parábola do rico Lázaro se trata de uma parábola, uma história fictícia. E nessas condições, Jesus não queria ensinar o que acontece após a morte, sendo que nós vimos até aqui que a ressurreição é o momento onde aqueles que morreram em Cristo serão transformados, glorificados, ressuscitados e, juntamente com os vivos que serão transformados, se encontrarão com o Senhor nos ares, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, e também 1 Coríntios 15 vai falar sobre esse assunto. Então, que Deus abençoe você, espero que tenha entendido o tema de hoje.